Olá, pessoal. Vamos lá, tô conectando também no Facebook. Muito bem. Vou tentar seguir todas as perguntas de vocês aqui pelo Face e pelo Insta. Vamos dar uns minutinhos para as pessoas se conectarem e vamos falar sobre constelação sistêmica. Sábado de manhã, um dia lindo. Olha lá, já tem o Jean. Oi, Jean, tudo bem? Renato. Aceitar. Olá, pessoal. Quem tá aqui? Eu tenho que virar porque o microfone. Olá, querido. Oi, Você entrou no meio oi, da e minha aí? live. Que é isso? Peraí, deixa eu desconectar. Desconecta aí. Nossa, como eu tô careca, agora eu tô vendo. Deixa eu ver se tem uma forma de eu melhorar aqui, Carregar cara. na Torre Seguros. Mas, Jean, você tá assistindo, né? Eu só tirei você do meio da live. Vamos lá, o Lunder tá aqui. O Nicola. Ok. Muito bem, estou fazendo algumas configurações. No Facebook parece que está tudo em ordem, no Insta que deu um pouquinho mais de trabalho acertar algumas coisas. Bom, vamos lá. Já são 9h32, vou começar a falar de constelação sistêmica. Vocês podem, e na hora que eu abrir para perguntas, digitar as perguntas, eu vou tentar responder, né? Mas, Virgínia, seja bem-vinda. É, ah, e vocês façam as perguntas a hora que eu abrir para pergunta, tá? Como eu estou administrando tudo sozinha e estou fazendo a live em duas redes sociais, talvez eu não consiga acompanhar tudo direitinho. A Silvane entrou, muito bem. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre constelação sistêmica. Primeiro, da onde surgiu, como é que tudo começou, quem foi o grande responsável por espalhar a constelação sistêmica no mundo. Existe um livro extremamente recomendável para quem se interessa pelo tema, é a biografia do Bert Hellinger. Bert Hellinger é o criador da técnica. Ele faleceu dia 19 de setembro de 19, né, do ano passado. E ele levou essa técnica que ele criou para os 5 continentes, né? Então, é uma técnica muito forte na Ásia, talvez um pouco menos nos Estados Unidos, tem algumas regiões que têm maior aceitabilidade, mas de uma forma geral ele está presente no mundo inteiro. Quem assumiu após a morte já estava passando por esse processo de assumir a escola Hellinger, é a Sophie Hellinger, que é a esposa, era a esposa dele, né, a viúva agora, e ela continua o trabalho. A Sophie, ela tá casada com ele desde 2000 acho que 2001 ou 2011, eu não me lembro mais na autobiografia. Bom, mas o que é, como é que o Bert Hellinger, que é um psicoterapeuta alemão, ele criou essa técnica? Ele foi missionário. Ele foi missionário na África por mais de 20 anos e teve um momento que ele se desligou
dessa vida religiosa, mas ele já fazia alguns trabalhos na escola que ele cuidava, tudo, alguns trabalhos terapêuticos. E ele teve muita influência de psicanálise, grito tribal, análise transacional, script. Então, ele teve uma série de influências teóricas do trabalho dele para poder construir o formato que foi construído da constelação sistêmica. A constelação sistêmica, quando ela iniciou, e quando eu iniciei, eu sou, já atuo com constelação sistêmica desde 2011, quando ela iniciou, ela tinha um formato um pouquinho diferente do que era no final da vida do Bert, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer campings com o Bert desde 2009. Todas as vezes que ele veio no Brasil, eu estive presente. E ele realmente tem uma... Eu brinco sempre que ele é como se fosse uma antena, ele capta. Tanto que ele fala que as informações que ele conseguiu traduzir para o trabalho dele foram passadas para ele como uma missão, né? Ele não criou nada, é como se ele tivesse captado. Então, eu brinco que eu vejo muito Bert Hellinger como uma antena que capta algo de algo maior. E o trabalho do Bert, inicialmente, para quem quiser ter um contato como é que era o trabalho dele antigamente, existe um livro que foi o primeiro livro traduzido dele, que foi A Simetria Oculta do Amor. Esse é um livro lindíssimo, explica essas ordens do amor que ele entendeu, que permeiam esses sistemas. E esse último, né, eu estou indicando o primeiro e o último. É claro que ele tem ele escreveu muitos livros, está aí disponível muitos deles em português. Mas eu acho que quem quer ter uma noção como é que começou e para onde ele caminhou, se você ler essas duas pontas, você vai ter uma boa visão de quem é Bert Hellinger, como começou o trabalho. Lele Vico, tudo bem? Marli, seja bem-vinda. Isabela Bernardes, Isa do Rio, que está em São Paulo agora. Sejam bem-vindas. Então, como é que isso se estabeleceu, né? Então, a princípio, vamos entender o que é um sistema. O sistema que a gente faz parte, então eu vou começar a partir de mim. Eu, os meus irmãos, os meus pais, irmãos dos meus pais, avós, irmãos dos meus avós, bisavós, irmãos dos bisavós e assim sucessivamente. Então, isso é quem faz parte do sistema quando a gente olha os nossos ascendentes, né? Quem veio antes da gente. Os primos, eu tenho prima aqui assistindo, os primos, eles não fazem parte do meu sistema porque eles entram a partir do sistema dos meus tios. Os meus tios fazem parte, mas os primos não do sistema. Mas a gente ama do mesmo jeito, viu? Prima presente, tô vendo aí. E aí, o que acontece? Quem mais faz parte do sistema? Outras pessoas que fazem parte do sistema, as pessoas que foram prejudicadas por alguém da minha família, ou que a minha família prejudicou, né? Ou que alguém prejudicou alguém da minha família. Crianças abortadas, essas crianças abortadas, tanto crianças abortadas de uma forma proposital ou espontânea, fazem parte do sistema. Eu já cheguei a vivenciar também constelações sistêmicas com muitas crianças que apareciam como almas dentro desse sistema, mas que tinham sido eliminadas durante o processo de fertilização, né? Então, esses embriões que são formados, eles passam a fazer parte do sistema. E eu tenho aqui Gabriel Espina, oi, Gabriel. Elaine, oi, Elaine. Bom, muita gente aqui, estou feliz. Então, vamos lá. Quem mais faz parte do sistema? Ex-cônjuges. Então, eu já sei que alguém aí virou a carinha. Sinto informar, sinto não, porque a gente aprende a olhar com amorosidade as pessoas que entram na vida da gente, mas ex-cônjuges, ex-mulheres
ex-maridos, sempre farão parte do nosso sistema. E se a gente teve um relacionamento e que tivemos filhos, só para você ter uma ideia, uma imagem mais clara, nós seremos avós das mesmas crianças, né? Então, não tem como, faz parte do sistema. E a influência de 2, 3, 4 gerações anteriores também aparecem. Muitas vezes a gente está conectado, por exemplo, com um tio que foi alcoólatra e que foi excluído da família, e eu me identifico com esse tio, e essas dinâmicas só aparecem na hora que a gente faz as constelações. E eu me identifico, às vezes, inclusive, seguindo o mesmo destino. Então, os casos de alcoolismo, eu tenho um vídeo específico para isso no meu canal do YouTube. Aí vocês dão uma olhadinha lá. Kelly, não foi em presencial, mas veio aqui. Que bom, querida. Roberta Vico, que delícia ter vocês aqui. Bom, que mais que eu estava falando? Eu estava falando primeiro dos sistemas. Então, eu gostaria de deixar claro isso. Quem é que faz parte? O que, que aparece quando a gente monta uma constelação? E o que, que é montar uma constelação? É muito interessante porque eu tenho que explicar o meu trabalho muitas vezes, mas toda e qualquer explicação que eu der não é 10% do que acontece durante a constelação. O pessoal que está aí assistindo, se quiser colocar as suas percepções também. Minha mãe está assistindo presencialmente aqui e tá me acenando que eu estou falando muito com a mão, mas eu sou italiana. Muito bem. Então vamos lá. Que mais que eu estava falando? O que faz parte desse trabalho sistêmico? É nós olharmos o sistema ao qual pertencemos, como é que ele nos afeta e como a gente afeta esse sistema. Então, a gente já deixou claro o que é um sistema e como é que é o trabalho sistêmico. De formas gerais, se eu tiver que explicar para vocês o que acontece numa constelação sistêmica, é mais ou menos assim: vem uma pessoa que reservou um horário para constelar uma questão pessoal. Essa pessoa vai sentar do meu lado e vai colocar a sua questão. Então, digamos que a pessoa tenha me procurado porque o casamento não está indo bem, ou gostaria de entender se ainda tem jeito, se ainda há amor, se há uma solução para esse casamento. Então, digamos que nesse caso especificamente, eu sinta, porque não é uma regra geral, eu sinta que eu tenha que colocar a pessoa que veio me constelar, por exemplo, a esposa e o marido. O marido pode estar presente, e é bom que esteja quando vai se trabalhar a relação, mas nem sempre isso acontece. Então, é bom que esse marido esteja, e aí as pessoas são selecionadas para representar tanto a esposa quanto o marido. Elas entram no que a gente chama de campo mórfico ou campo morfogenético. E esse campo mórfico ou campo morfogenético, a gente acessa a memória. É como se a gente acessasse a energia que envolve aquela pessoa. Então, inclusive, tem pessoas que estão do meu lado e falam assim: nossa, mas essa pessoa tem os trejeitos do meu pai, essa pessoa tem o mesmo tique que a minha mãe, essa pessoa tem a mesma forma dura de falar. E como é que isso acontece? A explicação disso, não existe uma explicação ainda científica completa para isso. E o Bert nunca se preocupou muito em explicar. Quem mais se aproxima de explicar esses campos mórficos ou campos morfogenéticos é Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, ele, se eu não me engano, a formação dele é biólogo, ele é do Reino Unido, e ele tem alguns livros que eu indico para leitura. Então, que livros que eu indico?
a sensação de estar sendo observado, onde ele trabalha, sabe aquela sensação que a gente tem que aconteceu algo com alguém que a gente ama e a gente não tem a notícia especificamente ainda, mas a gente sente que está acontecendo algo, que algo não vai bem? Sabe quando a gente pressente, ele fala também das premonições, é um livro muito interessante. E ele tem um outro livro que fica mais claro a entrada nesse campo, que é 7 experimentos que podem mudar o mundo. Também eu vou dar um exemplo, quem tem cachorrinho aí, já viu que esse cachorrinho fica agitado quando um dos membros da família está para chegar? Então, existem experimentos, e isso vocês podem, inclusive, procurar no YouTube. Deve ter alguma coisa traduzida, os que eu vi estavam em inglês, mas deve ter coisas traduzidas. E esse cachorro começa a ficar agitado. Eu moro sozinha e teve um dia que eu estava com visita em casa, que era uma afilhadinha, sobrinha minha, a Clarinha, e a mãe dela, a Adriana. E elas falaram assim: Nossa, Adriana, eu não sei o que aconteceu com a sua cachorrinha, que chegou 5 horas, ela começou a ficar muito agitada. Andava de um lado para o outro, agitada, ia até a porta e voltava. E eu estava dando um treinamento nesse dia, num cliente meu, do meu querido Walter Santiago, a Flash Global Logística. E neste dia eu terminei o treinamento exatamente às 5 horas e estava arrumando as coisas para ir para casa. Então, quem tem cachorrinho já viu isso acontecer com outros membros da família, ou já ouviu alguém relatando que isso aconteceu quando você estava para voltar. Então, isso nada mais é do que esse campo mórfico que os cachorros acessam e que a gente acessa um dos outros. Então, é como se nós tivéssemos uma grande bolha de sabão em volta da gente, que é um campo, que se conecta com o campo do meu irmão, que se conecta com o campo dos meus pais, que se conecta com o campo dos meus avós, e assim sucessivamente, e isso vai formando uma grande bolha de sabão, onde todos estão conectados. Você já viu uma bolha de sabão entrar e fazer parte de outra? Eu acho que essa é uma imagem que me traz bastante entendimento sobre o que é esse campo. Tem uma outra imagem que me facilita também explicar. Não sei se vocês assistiram o filme do Avatar. O filme do Avatar, vocês lembram da Árvore da Vida, onde você acessava a ancestralidade todinha do povo? É exatamente isso. Então, o trabalho sistêmico, se eu puder simplificar, é a entrada nesse campo. E a entrada nesse campo permite com que a gente acesse dinâmicas que estão ocultas e que não podem ser ou não conseguem ser acessadas por outro tipo de psicoterapia, outro tipo de trabalho. Entendam bem, eu sou psicóloga e não desmereço nenhuma outra técnica, pelo contrário, eu gosto muito de trabalhar com técnicas complementares. Já chegou gente para mim para constelar e eu falei: eu não vou te constelar, isso não é caso de constelação, isso é caso de psicoterapia. Já teve também uma pessoa que veio para constelar um assunto, eu falei assim: olha, este seu assunto, ele pode ser mais facilmente resolvido se você buscar uma terapia cognitiva comportamental ou uma hipnoterapia. Então, existem trabalhos que se complementam, eu acredito muito nisso. Mas vamos lá, continuando, como é que eu, dentro do meu campo, impacto o meu sistema familiar, né? Então, a gente tem alguns níveis de consciência que o trabalho do Bert foram trazendo à tona, né? Tânia, oi Tânia, nós estamos perto aqui hoje, Tânia Bittencourt aqui de São José. Então, o trabalho do primeiro nível, né, que é a consciência individual, as psicoterapias, elas dão conta e tem muito sucesso com isso.
né? O trabalho nesse primeiro nível de consciência, ele é feito através do conhecimento que você tem, desde a época que você nasceu até os dias de hoje. Muito bem. E essa consciência individual que o Bert fala, ela nos ajuda a transitar e a ter percepção e sensação de pertencimento ao meu núcleo familiar, aos sistemas que eu pertenço. Então, ela é extremamente importante, esse primeiro nível de consciência. Ela nos faz transitar dentro da sociedade, né? Dentro do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado, e dentro de uma sociedade essas coisas elas são necessárias. Só que o trabalho sistêmico, ele é um pouquinho mais profundo que isso, né? Então vamos começar, eu vou falar um pouquinho, mas eu acho bem mais profundo, mas ele é um pouco mais profundo porque ele vai lidar com o sistema. Essa consciência sistêmica, ela é uma consciência arcaica e ela tem 3 ordens do amor ou 3 princípios que regem essa consciência sistêmica, porque depois nós temos o nível de espírito, nível de alma, né? A gente tem outros níveis aí de consciência, mas vamos se basear, a gente está numa live aqui, vamos se basear nesse primeiro nível que eu acho que já tem bastante informação para vocês. Quais são os 3 princípios que regem esse trabalho sistêmico? Eu tenho o de pertencimento, é o primeiro. Inclusive, depois, quem quiser, eu posso enviar uma apostila com esses conceitos básicos. Como que vocês podem receber essa apostila? Mandem um e-mail para mim no contato @vicoconsultores, vico com 2 Cs.com.br. Vai me facilitar se vocês mandarem pelo e-mail. Caso tenham dificuldade nesse momento de me mandar por e-mail, me chamem no Messenger do Face. Eu não sei se eu consigo, eu estou aprendendo algumas ferramentas, essa é a minha segunda live. Eu não sei se o direct do Insta eu consigo mandar documento, então eu já não sei, tá? Ó, já tem aqui a Isabel Bernardes. Ô, minha linda, me manda um e-mail para me lembrar, ou você tem o meu WhatsApp também, pode me mandar um WhatsApp que eu consigo te mandar, tá bom? Então, eu posso fornecer esse material básico para vocês dessa conceituação. É uma apostilinha com umas 25, 20, 30 páginas, mas que tem esses conceitos mais básicos explicados. Então, vamos lá. O conceito de pertencimento. O conceito de pertencimento, falando em linhas gerais, ele diz respeito a eu faço parte, eu pertenço e tenho igual valia. Então, todos fazem parte, todos pertencem e todos têm igual valia. Muito bem, a gente olhando assim, isso é fácil, né? Eu sei quem pertence, eu sei que eu tenho um irmão, mas será que eu sei que eu perdi irmãos? Esses irmãos esquecidos que às vezes os pais não falam, que foram abortados, será que eu sei que eu tenho irmãos? Quem mais pertence? Sabe aquelas pessoas que a gente acha que tem, que são meio fora da caixinha dentro da família da gente? Às vezes a gente fala, essa pessoa não bate muito bem, e você olha com desprezo, você olha com menor valia. Essas pessoas precisam ser reinseridas com igual valia, né? Quem mais? Peraí que eu estava me perdendo aqui. Eu estou falando com vocês e estou lendo as pessoas escrevendo aqui, eu me perdi. Sabe, tios, pais, alcoólatras, parentes que se suicidaram, que a família para de falar, todas essas pessoas precisam ser reinseridas dentro do seu sistema. Então, o pertencimento, ele tem a ver com isso. Então, eu digo muito, e eu gostei muito quando eu fui num workshop do Bert Hellinger, que ele deu a mesma explicação que eu dei e que eu já dava há algum tempo, e eu acho que isso é uma conexão com esse sistema sistêmico que eu estou inserida, né? Eu acho que o trabalho do constelador sistêmico, ele é um trabalho cirúrgico. A constelação sistêmica, quando ela é montada,
a gente consegue ir lá cirurgicamente, olhar aonde o amor foi interrompido e reconectar essa veia. Então, se a gente olhar para o corpo humano ele é um sistema. O corpo humano ele é um sistema onde todos os órgãos têm suas funções e tudo é conectado pelo sangue. Quando a gente olha para a família, nós temos cada membro da família com uma função. Essas pessoas entram na vida da gente com uma função, entram nesse sistema familiar com uma função, e tudo conecta no sistema familiar, o que conecta é o amor. Então, quando eu tenho um desequilíbrio no pertencimento, quando eu tenho um amor que foi interrompido, o sistema, como eu disse para vocês, ele é arcaico, né? Ele vai dar um jeito de trazer isso à tona para que esta pessoa seja reinserida com igual valia. Né? E aí, cirurgicamente, o constelador sistêmico ele consegue fazer essa reinserção através do trabalho. E que tipo de problemas a gente pode ter se o pertencimento está sendo quebrado, né? Se eu tenho pessoas que eu não estou vendo. Então, eu posso, por amor, seguir destinos. Então, a medicina tem a explicação do alcoolismo, a constelação sistêmica diz que são pessoas conectadas pelo amor que repetem o destino do outro, né? Então, quando alguém que foi visto ou desprezado, um outro membro da família assume esse papel para trazer à tona e ser ele reinserido com igual valia e esta pessoa antigamente ser de antigamente, né, da ancestralidade, ser reinserido com igual valia. O que costuma aparecer? Eu já fiz constelações com até 7 níveis, né, atrás, avô, bisavô, trisavô, e são constelações, essa constelação especificamente era sobre o feminino e o masculino, quer dizer, o quanto esse feminino e masculino estava sendo quebrado desde 7 gerações anteriores e ainda se manifestando na geração atual, né? Oi, gente, vocês que estão entrando. Oi, Sam, tudo bem? Sam Vico, cunhada, tá aí. Tem mais aí. A Kátia Brás, que delícia ter você aqui, Kátia. Kátia é uma psicóloga parceira. Então, quem precisar, eu estava falando sobre trabalhos em parceria com psicoterapeutas. Kátia Brás, anotem aí, ela entrou. Então, quem precisar também podem procurá-la. Então, vamos lá, continuando. Então, a questão do pertencimento é isso, eu olhar com igual valia. Agora, quando a gente sabe que essas pessoas existiram, fica mais fácil, né? Eu conheci o conceito, eu sei que essas pessoas existiram, e eu começo com amorosidade trazer para o nosso sistema. Só que o trabalho sistêmico, ele não é um processo racional. Às vezes eu sei o que precisa ser feito, mas existe um tempo diferente. A gente brinca que o coração e a mente têm tempos diferentes, e o trabalho sistêmico é por aí. Às vezes eu entendi, compreendi sistemicamente o que eu devo fazer, mas eu tenho que fazer isso com todo o meu movimento de amor, e isso às vezes o trabalho sistêmico precisa ser visto porque a cena vai se desenrolar na frente dele, da pessoa, e isso facilita esse processo de movimentação da energia interna, uma energia verdadeira. Bela Vico, ai que delícia ter você, oi querida. Então, o trabalho sistêmico ajuda. Então, às vezes, a gente falar... Eu já tive amigos que falaram assim, nossa, eu não percebia o que acontecia. Quando eu li o seu material, eu percebi e tudo mudou. Que ótimo, que delícia, que passou a agir diferente, que passou a olhar, nesse caso, o pai de forma diferente, passou a interagir com esse pai de forma diferente, através de uma consciência,
né, de uma tomada de consciência. Mas nem sempre isso acontece. Eu acredito muito que foi o interesse genuíno dele acertar essa relação que propiciou isso, né? E o momento certo que ele entrou em contato com esse material. Por isso que eu realmente distribuo com o maior carinho o material conceitual, né? Bom, acho que pertencimento está bem claro, senão nossa live vai ficar enorme e eu ainda tenho dois princípios para falar. Aí depois eu até abro um tempinho para vocês fazerem perguntas, né? Eu tento administrar aqui e vocês fazem as perguntas. Vamos lá. Agora, o segundo princípio, ou segunda ordem do amor, que o Bert chama, tem a ver com hierarquia. Quando a gente entra em contato com esse conceito de hierarquia, vem alguma coisa muito do aspecto do que é certo e errado socialmente, e não tem nada a ver com isso, é muito mais profundo que isso. Os orientais, eles têm uma certa facilidade, porque culturalmente eles já têm esse princípio de hierarquia muito disseminado na cultura, né, deles, mas nós ocidentais não. Então, eu vou explicar um pouquinho o que tem a ver o conceito de hierarquia. O conceito de hierarquia, ele diz respeito a eu respeitar tudo que veio antes naquele sistema. Então, quando eu começo um relacionamento com uma pessoa, quem é que veio antes no sistema? Quem veio antes na vida dessa pessoa? Vieram os pais, talvez tenha vindo uma ex-mulher, um ex-marido, vieram filhos do primeiro relacionamento. E eu tenho que entender que todas essas pessoas têm precedência, né? Eles têm a devida importância por terem vindo antes, né? E eu tenho que me colocar exatamente no meu papel. No meu papel, por exemplo, de segunda esposa, segundo marido, um filho que eu possa ter com esse casamento e ele teve um outro, o meu filho vai ser o segundo filho da pessoa com quem eu estou casado. Eu preciso entender essa ordem de hierarquia. Todas essas pessoas chegaram antes na vida dele. Quando eu passo a fazer parte de um grupo, e eu pratico vôlei, infelizmente agora não estou praticando, né? Estou fazendo aulas pela internet dos meus professores da academia, das pessoas de yoga, então eu tenho feito outras coisas, mas não meu vôlei hoje. Mas é muito interessante, muito nítido quando eu percebo, para quem pratica esporte coletivo, eu vou dar um exemplo de esporte, mas você entra num grupo que já está formado, e digamos que você queira colocar as regras, fazer diferente nesse grupo, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer com você se você entra num grupo e começa a achar que o que as pessoas fazem está errado, que deveria ser feito de outro jeito? Você vai ser expelido desse grupo. O que vai acontecer se você quiser que o seu marido dê toda e total atenção para você e seu relacionamento e esqueça que existiu uma ex-mulher e um filho desse primeiro relacionamento e que esse filho vai precisar dele, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer com esse meu relacionamento hoje? Você vai ter, no mínimo, grandes conflitos. A mesma coisa quando eu entro numa empresa, isso também é bem interessante. Quando eu entro numa empresa, esse sistema dessa empresa, ele já está estabelecido há 1, 2, 50 anos, 100 anos, depende de empresas, tem empresas centenárias, eu não sei, né, em qual empresa você está acessando. E digamos até que você entre com cargo alto de gerência, diretoria, e entre dizendo que está tudo errado, né, que o que eles fazem, que aquela cultura, que está tudo errado. O que vai acontecer com você dentro dessa empresa? Né? O que vai acontecer? Você acha que você vai ser bem recebido, acolhido, vai ter apoio? E como é que eu entraria de uma forma inteligente nesse sistema empresarial? Eu entro, apesar da minha função, por competência, ter me colocado num cargo alto, eu entro perguntando, por exemplo, se eu entrei como diretor, eu tenho um gerente muito antigo, às vezes mais velho que eu. O que eu tenho que fazer? Com humildade, tentar entender através dos olhos dessa pessoa
como é que funcionam as coisas ali. O que é importante para as pessoas que estão ali, o que ele vê que funciona e o que ele vê que não funciona. Então, quando eu entro com um olhar de humildade, de querer ouvir, de querer entender, de não achar que está tudo errado, eu tenho grandes chances de ter sucesso. Uma vez eu fui transferida para a área de treinamento e na hora que eu sentei na cadeira, viraram para mim e falaram assim, ninguém esquenta essa cadeira, hein? Ninguém esquenta essa cadeira. E não foi uma cadeira fácil de ser esquentada mesmo. Mas eu fiquei 7 anos nessa empresa. De uma certa forma, vou minimizar a forma como eu falo, né? Mas eu entrei pianinho, tentando entender onde eu estava pisando, tentando entender como é que era o esquema. Se eu tinha um gerente difícil, como é que eu aprenderia a lidar com esse gerente que estava há 35 anos naquela empresa? Né? Que era uma pessoa de confiança dos donos da empresa. Eu estou falando de uma multinacional com 3 mil funcionários, né? Na realidade era nacional na época, depois que virou multinacional. Então, para tudo é isso. Então, eu estou entrando numa família, comecei a namorar. Essa família ela vai ter tem uma cultura diferente, uma forma de fazer as coisas diferente. Se eu entrar dizendo que está tudo errado, que tipo de apoio eu vou ter? Como é que eu ganho essa família? Se eu quero fazer parte dessa família, né? Se a pessoa com quem eu estou eu amo e quero me vincular a essa pessoa. Então, essa questão da hierarquia, ela é muito mais profunda. E também tem a hierarquia quando a gente fala da ordem de chegada no sistema familiar. Então, quem forma um sistema é o pai e a mãe, né? O meu pai e a minha mãe, por exemplo, um casal, né? Um homem e uma mulher formam um sistema. Eles têm o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Normalmente, o que eu digo é que nós, como filhos nessa geração, tivemos muito mais possibilidades que os nossos pais tiveram e que os meus avós tiveram. Eu sempre menciono, minha avó está fazendo 100 anos esse ano, ela veio com 2 anos para o Brasil num navio e quase foi jogada no mar, porque adoeceu lá, né? Essa história que a gente ouve. Essa minha bisavó veio, acho que com 5 filhos no navio sozinha. Então, quando a gente olha para isso e olha para essa força que veio antes, eu não posso olhar porque eu tive mais oportunidades de conhecimento, olhar de uma forma com que eles sejam menores, com que eles tenham menor conhecimento. Não, sistemicamente, eles são mais fortes e sempre serão mais fortes do que nós dentro do sistema, tá? Então eu preciso, às vezes eu olho e vejo o meu pai, a minha mãe, e eu lá como terceira filha, eu acho a minha mãe fraca, porque minha mãe está enredada, por exemplo, isso aparece dentro de uma constelação, porque perdeu 2, 3 filhos e está enredado com esses filhos perdidos, e a gente só observa de longe, olhando essa energia, talvez, que a gente possa interpretar como fraqueza, mas é de uma força de amor absurda quando a gente olha a constelação. Bom, e aí digamos que eu olhe essa mãe e a ache fraca, e aí eu, por amor, todos os movimentos dentro de constelação são por amor. Eu, como terceira filha, me ponho ao lado do pai e começo a mandar nos irmãos mais velhos que eu. Se estabeleceu o caos dentro da família. Né? Uma filha mais nova, olhando a mãe fraca e mandando nos irmãos mais velhos. Não tem como não ter conflito. Não tem como. E o trabalho sistêmico ajuda a colocar, botar ordem exatamente onde eu sou. Eu sou a segunda esposa, eu sou o segundo marido, eu sou a terceira filha, eu entrei agora nessa empresa por último. Então, o trabalho sistêmico, quando a gente está tratando desse princípio da hierarquia, tem a ver com colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Fazer com que essas pessoas olhem com respeito a força de tudo que veio antes. Quando eu corto esse amor, quando eu corto essa força, eu perco força. Né? Eu perco força. Quando eu assumo o lugar da minha mãe perante do lado do meu pai, eu estou inclusive boicotando com que eu tenha um relacionamento para mim. Para que eu vou ter filho? Para que eu vou ter marido? Eu já sou casada com meu pai e já tenho 2 filhos.
né? Eu estou completamente tomada numa posição errada que me traz um peso enorme nas costas, tanto que a sensação, quando a pessoa volta para o lugar, eu já fiz várias constelações com isso, quando a pessoa volta para o lugar certo, a sensação é, ufa, que alívio, né? Estou bem, estou com força agora. Né? Bom, acho que isso é um pouquinho do princípio de hierarquia. E o que mais eu poderia falar de hierarquia? Eu acho que isso é o básico. E aí o terceiro princípio é equilíbrio de dar e receber, é o equilíbrio de troca. Para mim, esse é um dos princípios mais difíceis que tem. Eu acho que ele é mais difícil porque é uma balança interna. É algo que a gente tem a sensação de se doou mais ou se recebeu mais daquela relação, mas é uma balança interna que nem sempre a gente está conectada, prestando atenção nisso. Bom, vou dar um exemplo. Digamos que eu conheça uma pessoa e que eu goste dessa pessoa e quero ter essa pessoa na minha vida como amiga, por exemplo. Né? Poxa, me identifiquei com essa pessoa e quero ter essa pessoa na minha vida como amiga. Muito bem. Eu vou querer me vincular com essa pessoa. Esse equilíbrio de troca tem a ver com vinculação, tá? Então, eu tenho um equilíbrio se eu quero ter um equilíbrio de troca que me vincule a ela, eu ofereço algo para essa pessoa. E o que é esse algo? Eu posso dar, por exemplo, digamos que o aniversário dela aconteceu num dia de muita chuva em São Paulo, que estava caindo o mundo e o trânsito parado. Mesmo assim, eu atravessei a cidade e fui dar um abraço nela. Isso eu mostrei que essa pessoa é importante para mim, correto? Muito bem. Como é que se sente esta pessoa quando recebe esse carinho de mim? Primeiro, fica grata e, ao mesmo tempo, essa pessoa fica se sentindo em débito comigo, porque ela também quer se vincular comigo. Legal. Então, se ela quer se vincular comigo, ela vai fazer algo na mesma medida. Primeira, dificilmente essa pessoa vai esquecer do meu aniversário, né? Mas não necessariamente essa troca é nessa mesma moeda, por isso que eu falo que não é tão simples, né? Essa troca não necessariamente é na mesma moeda. Então, digamos que ela queira se vincular comigo e ela estava viajando e viu um pingentinho numa feira de artesanato que falou: nossa, essa é a cara da Adriana. Ela vai, compra e me traz. Eu recebo isso com gratidão, né? E me sinto em débito, porque eu continuo querendo me vincular com ela. E assim eu dou algo para ela um pouquinho maior, ela dá algo para mim um pouquinho maior, né? E isso a gente vai aumentando esse vínculo, né? É por isso que é equilíbrio de troca. A partir do momento que a gente entende esse mecanismo, isso serve para qualquer tipo de relação. Então, relações de permuta, de negócios, eu preciso sempre, eu tenho uma amiga minha que ela é minha astróloga, numeróloga, eu sou coach dela, e a gente sempre está preocupada com isso. Como é que está o nosso equilíbrio de troca? Ela atende as sobrinhadas. Como é que está esse nosso equilíbrio de troca? Está bem, não está? Por quê? Porque ela é uma pessoa que eu prezo e eu sou uma pessoa que eu sei que ela preza pela nossa amizade. Então, as permutas comerciais, elas também têm que ser visto esse equilíbrio de troca. Se eu vou prestar um serviço, cobro 5 mil reais e faço um pouquinho a mais, a empresa que eu prestei serviço, né, ela vai se sentir bem e o que ela pode fazer? Ela pode me indicar para outras pessoas, né? O que acontece se eu cobrar 5 mil reais e entregar algo menor? Eu tenho um desequilíbrio de troca, né? Então, todas as relações comerciais ou negócios, as afetivas, é a mesma coisa.
poxa, encontrei uma mulher que me chama atenção, encontrei um homem que me chama atenção, quero me vincular, eu quero ter uma relação afetiva com essa pessoa, e eu vou e entrego o meu amor para essa pessoa. Muito bem, eu entrego esse meu amor, só que eu tenho que ter a consciência de entregar o meu amor na medida certa que a outra pessoa possa devolver. Quem aqui já ouviu alguém falar assim, eu me doei tanto e não recebi nada? Eu brinco, errou você que doou para alguém que não tinha possibilidade, pelo menos nesse momento, de retribuir o que você entregou. Então, quando a gente se vincula, a gente quer esse vínculo, a gente tem que ter cuidado para doar, inclusive, na medida certa. Se eu dou muito mais do que o outro pode devolver, e o outro pode devolver, não porque não queira, porque ainda está conectado com relacionamentos anteriores ou porque está emaranhado com processos da sua família. Então, existe uma série de coisas por trás disso. Então, eu brinco que erra ainda aquele que doou além do que o outro podia devolver. Então, a gente tem que olhar essa relação de troca, e isso é o que a gente chama de troca entre iguais, tá? Quais são as relações que não são trocas entre iguais? As relações que não são trocas entre iguais são as relações que nós temos com os pais, né? E com mestres, né? Com professores, com grandes mestres que a gente teve na vida. Os mestres, por quê? Porque o conhecimento que eles nos passam é tão transformador, de uma grandeza tão absurda, que eu não tenho como fazer. E o que eu posso fazer? Eu posso retribuir para outras pessoas, doar para outras pessoas isso, mas entender que perante o meu mestre eu sempre serei pequeno, independente do sucesso que eu venha a ter. Né? Perante o meu mestre, eu sempre serei pequeno, porque ele me doou algo que é impagável, é algo que transformou a minha vida. E entre pais, os pais, eles doam o... Aí eu tô vendo aqui, Kátia Braz, sinal tá ruim, querida? Mas se mantenha aí firme que você vai conseguir ouvir. E depois acho que dá para assistir, ele fica gravado. Os pais, eles nos doaram algo que é impagável, que é a vida. E como é que eu me aproximo desses pais? Como é que eu aproximo essa balança? Primeiro, tomando esses pais exatamente como eles são. Às vezes, como eu disse para vocês, às vezes a gente teve a oportunidade de ter mais conhecimento que os pais, ter tido oportunidades diferentes dos pais, e a gente pode se olhar como superior. Quando eu tenho esse olhar de superior e achar que o que eu acho é o certo, eu estou desrespeitando a hierarquia. Então, quando eu tomo os pais exatamente como eles são humanos como nós. Então, quem é que aqui, nós aí, já tem gente aí assistindo na faixa dos 20 até 50 e poucos anos, que eu conheço aqui as pessoas que foram entrando, quem é que nunca erra? E por que a gente espera que os pais tenham 100% das vezes acertado? Os pais, a gente quando nasce não vem com o manual do que tem que fazer, os pais vão fazer o seu melhor, o que eles sabem, o que é capaz de fazer, o que o sistema que está todinho atrás dele, que ele carrega dentro dele, permite com que ele haja, né, dentro do nível de consciência dele, né. Então, este tem a ver com equilíbrio de troca entre desiguais. Eu nunca vou conseguir me equiparar aos pais. Ai, Felipe, também estou amando você aqui. Então, basicamente é isso. Então, eu falei um pouquinho do que são os sistemas, da história do Bert, falei o que vocês podem ter de biografia, ofereci a apostila, então quem quiser, vou repetir, quem quiser a apostila gratuita, eu mando para vocês, me mandem um e-mail para contato@vicoconsultores, tudo junto, vico com 2cs.com.br.
que fica mais fácil eu administrar, mas se não tiver difícil nessa época, não sei onde vocês estão, me mandem essa solicitação ou via Messenger do Facebook, ou quem tem já o meu WhatsApp manda, eu mando, tá bom? Mas não fiquem sem isso se vocês quiserem, tá? E eu falei também, só para fechar e fazer um resuminho, eu falei também dos princípios que regem o trabalho sistêmico. Os 3, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Muito bem. Vocês estão com alguma dúvida desse nosso primeiro live? Por incrível que pareça, foram 50 minutos. Eu começo a falar, não é fácil, não. Fê Velasco está aqui no Facebook. Que legal. Marcela Fonseca também tá, que bom. Vamos lá. Vamos lá. A Kelly ama a constelação, está transformando a minha vida e da minha família. Uma honra poder trabalhar com a alma da família Visac, Kelly. Amor, passa tão rápido. Ah, Isa, minha carioca querida. Caraca, passou rápido, amor. Ficaria a quarentena toda. Mas a gente pode marcar outra live. Sabe o que vocês poderiam fazer? Colocar aqui no texto que assunto vocês gostariam que eu tratasse numa próxima live. Eu posso falar sobre assuntos específicos numa visão sistêmica. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre relacionamentos, a gente pode falar sobre atitude terapêutica, ou que a atitude terapêutica vai chamar um público muito específico, mas coloquem aí suas sugestões de lives sobre constelação que vocês gostariam. A Elaine, Adri, eu e meu marido já constelamos com você, foi um divisor de águas. Aí a outra família, que eu conheço a alma dessa família também, uma delícia. A prima, Tuca, amei prima, sempre aprendendo. Também aprendo muito com você, prima. Te amo, você sabe, né? Aí a Elaine dizendo que foi uma experiência maravilhosa. E aí, alguma pergunta? Eu não sei o Lunder ainda se ele está ativo, eu falei para ele preparar as perguntas. Na realidade, hoje nós teríamos o nosso workshop presencial, e por conta do coronavírus eu cancelei, não tem como, o trabalho sistêmico envolve ficar muito próximo, né, e as pessoas se abraçam, interagem muito próximo, não tem como nessa quarentena, não seria responsável da minha parte. Fernando Velasco mandou um recado aqui no Face, não fiz constelação com você, mas tive essa experiência e foi incrível. Pude abrir o quão fora estava do meu lugar e, consequentemente, fora do meu equilíbrio. É isso mesmo, Fê. A gente consegue voltar para o nosso lugar, né? E toda vez que a gente sai do nosso lugar, e esse recado especificamente para o Fernando, meu parceiro querido, que amo demais, parceirão de negócio, de vida, companheirão top mesmo, ele é muito gente boa lá, amigo do BNI. Quando a gente está fora do nosso lugar, a gente fica pesado, as coisas não andam, e esses processos de nos colocarmos fora do nosso lugar tem a ver com amor, tem a ver com proteção, tem a ver com querer bem, só que não é a melhor forma da gente demonstrar amor, né? Eu brinco e é dito, né? As piores catástrofes são feitas por amor, né? Muitas pessoas que estão quebrando barreiras hoje eu vou dar um exemplo atual nosso do coronavírus, mas estão quebrando barreiras, então, às vezes, querendo visitar um idoso é por amor, então, assim, só que não existem formas que não são saudáveis de demonstrar o amor, né? E a constelação trata disso, né? Quer dizer, como é que é saudável eu tratar esse amor? Como é que é saudável eu faço o outro ganhar força quando eu olho para a força dele, não quando eu olho para o outro fraco, né? Legal, Fê, validando aqui, muito importante para ajudar todos, cada um nas suas questões, é isso mesmo. O que mais aqui? Experiência maravilhosa, Elaine, a Isabela, beleza? A Marli, Dri, amo tudo isso, você sabe. A Marli também é uma pessoa querida,
É, a Marli constelou, e Marli vou abrir em público, ao vivo, a Marli constelou só de assistir, né? Ela saiu tão mobilizada, né? E me ligou depois do workshop, extremamente mobilizada, quer dizer, você percebe que aquilo que ela assistiu, não trabalhando a questão dela, pegando carona, por isso que eu falo que muitas vezes é importante a gente assistir os workshops, porque não tem como você sair sem algo ter tocado você, né? E Marli foi tocada na primeira vez que assistiu, então aquilo movimentou todo o sistema dela, movimentou, eu brinco que tocou a alma, né, Marli? Eu acho que é por aí. De algum modo, a alma diz: nossa, é isso. Quando eu comecei a fazer as constelações sistêmicas, quando eu comecei a formação de constelação sistêmica, eu ficava no fundo da sala, que eu sempre fui da turma do fundão, e ficava no fundo da sala e assim, o meu racional falava assim, mas isso não tem sentido, mas não precisa ser dessa forma. E a minha alma gritava para mim assim, isso faz todo sentido. A constelação sistêmica, ela toca a alma, não é um processo racional, cognitivo, não é esse é o meio que a gente entra, né? Não é por aí. É um meio que acessa a alma da pessoa, a alma do seu sistema, vai buscar o que está em desordem, né? Porque chama ordens do amor, quando não está na ordem, está em desordem, né? Vai buscar isso daí e a gente, através do trabalho sistêmico, coloca no lugar. Representar, né, Marli? Isso mesmo. Maravilha. A Lígia aí reagindo. Bom, gente, nenhuma pergunta? Posso encerrar a live? Pensem num tema para mim, me mandem. Às vezes me mandem pelo WhatsApp, pelo direct. Manda temas, me ajudem. Nesse momento é uma forma de eu estar servindo o mundo. E eu acho que um pouco de informação de amor no meio desse processo todo que a gente está vivendo faz bem, né? A gente se desconectar só da desgraça do que, né? A gente não está vivendo um momento fácil, né? Muito, muito mesmo, muito aprendizado, a Isa. É um processo transformador, eu me apaixonei, profundo e amoroso. Aprendo muito com você, desde sempre, obrigada. A Isa é uma amiga carioca, que amo de paixão, trabalhamos juntos na mesma empresa, mas eu sempre em São Paulo e ela no Rio, mas houve uma conexão imediata e hoje ela está seguindo novos caminhos. E é muito legal, é muito lindo ver você nesse caminho, é muito lindo. Você está num processo e num momento de maturidade, principalmente com a faculdade de psicologia, que eu não tive quando eu fiz a minha. Então é legal, eu já te falei isso, é muito bom. Que dia é a próxima hora? O que vocês acham? Sugerem aí. Vocês querem à noite? Querem de sábado? Esse horário foi bom? Façam suas sugestões aí. Eu estou à disposição de vocês, né? Realmente eu quero entregar o que eu tenho de melhor nesse momento, né? Lidar com a perda que estava em suas mãos, você sabe o que quero dizer, sim, sim. Sei sim, Tuca, ok, né? Uma coisa que eu vou entregar para o mundo também, e vou avisar aqui, eu acho que é interessante, a Mônica dizendo aqui, passou rápido mesmo, eu vou começar a fazer uns trabalhos, me sigam no Instagram, Adrivico, vocês já estão seguindo, mas tem alguns que estão me seguindo aqui pelo Facebook. Me sigam no Instagram também. Eu vou começar a fazer sessões, talvez por webinários gratuitos, de uma técnica que eu estou usando e que ela é muito boa nesse momento de coronavírus. Então, eu gostaria que vocês passem a me seguir no Instagram, fiquem ligados e eu vou começar a lançar ou lives de novo, porque eu já fiz uma live sobre o assunto, mas eu recebi um protocolo da minha mestre inglesa para tratar especificamente nesse momento de coronavírus. Então, me sigam que eu vou marcar uma live para isso também, tá?
Lidar com a perda, ok. Já li. Bom, aqui, ó, às 17, às 10, às 15, a Isabela, tá. Oi, Dri, me impressionou a Mônica, amiga de faculdade, que a gente se reencontrou nas quadras de vôlei. Impressiona sempre com as constelações, ela se impressiona sempre com a constelação. Pessoal, assistam os vídeos que a Dri passa, são excelentes assuntos. Quem quiser assina, bem lembrado, Kelly, assina o meu canal do YouTube, Adriana Vico. Eu não estou fazendo a live pelo YouTube porque eu estou no interior e aqui não pega 3G. E para eu acionar o esquema da live, eles precisam me mandar uma confirmação via SMS. E eu não consigo acessar esse código de jeito nenhum. Então, por enquanto, as lives vão ser feitas por Insta e Face. Gente, estou recebendo um aviso aqui do Insta, só tenho 20 segundos restantes, deu 1 hora de live. Amei estar com vocês. Não posso mais, o sistema está me cortando, não sou eu, mas eu marco um outro dia e aviso sempre pelas redes. Olha, que delícia! Gente, encerrando aqui também no Facebook, Érica Vargas, Adriana, me chama em box. Érica, posso te chamar, mas você também pode ficar à vontade, me chama, tá bom? Assim que eu terminar e desligar aqui, eu te chamo sim. Um assunto interessante seria o dinheiro na sua vida. Falar sobre prosperidade, legal, posso falar sobre constelação, sim, esse aspecto. Perfeito. Bom, é isso aí. Beijo, vou encerrar a live aqui. Tchau, queridos.